Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler aqui os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Queridos, a partir de hoje, nós estamos entrando no capítulo 3. Os irmãos devem ter se surpreendido que nós avançamos praticamente 2 capítulos, né? Já estamos entrando no 3º capítulo, já na segunda parte do livro, porque a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo passa a tratar dos temas que eram problemas na Galácia de maneira teológica. Até então, no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Paulo tratou aqui dos problemas, apresentando a si mesmo como alguém autorizado de Deus para explicar a sã doutrina, para trazer a sã doutrina de uma maneira apostólica. Então ele fala sobre o seu apostolado, ele fala da sua experiência, como se deu o seu ingresso no apostolado, como se deu o seu ingresso no apostolado em relação aos demais apóstolos, e tudo isso, portanto, nos situa no contexto do primeiro século, quando o assunto é a salvação, quando o assunto é a lei, quando o assunto é a graça de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos os capítulos 1 e 2 de Gálatas, né, que constitui o primeiro terço deste livro, o que nós encontramos? Nós encontramos um contexto, um ambiente em que não havia unidade de pensamento com respeito ao papel da lei no Novo Testamento. Os irmãos imaginem que Deus havia entregue a lei a Moisés no Monte Sinai. A lei tinha sido a base de vida e de relacionamento do povo de Israel com Deus durante toda a sua história, desde o Sinai. Agora vem Cristo, depois de 1.500 anos, e ali então, o que acontece? Ele inaugura e estabelece um novo tempo, um novo momento. A primeira igreja que se inaugura é uma igreja de judeus, a igreja de Jerusalém, da qual fazia parte os próprios apóstolos, era uma igreja de hebreus, eram judeus que agora receberam a Cristo e que começaram então a primeira história, ou que seja, a primeira experiência da história da igreja. E aí o grande problema, certamente, não tinha como ser diferente, era acerca do papel da lei. Qual é o papel da lei na vida da igreja? Nesse novo tempo, nesta nova dispensação. E certamente o primeiro problema que houve era que muitos dos judeus convertidos a Cristo, eles queriam manter a lei como um meio de salvação. Onde é que está isso? Está em Atos capítulo 15, quando ali diz que houve um concílio em Jerusalém para tratar exatamente deste ponto. Então eu quero que os irmãos discriminem essas duas coisas que eu vou falar acerca da lei, para que não haja confusão. Porque, inclusive, hoje em dia, quando você fala sobre a lei com as pessoas, primeiramente elas vão pensar que a lei tem um papel salvador, ou tem um papel de salvação. Ou seja, acredita-se comumente que só é possível que alguém seja salvo se ela guardar a lei. Então veja que esse problema em relação à lei, ou seja, pensar a lei como tendo ela uma função de salvação, para que o homem guardando seja salvo, já era um problema do primeiro século. Lembram lá de Atos capítulo 15, versículo 5, quando diz que alguns judeus, ou mesmo fariseus convertidos a Jesus Cristo, estavam a ensinar o povo, dizendo que se os gentios, eles crendo em Cristo, eles não fossem circuncidados e não guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Os irmãos entendem isso? Então, este foi o primeiro problema em relação à lei, que foi tratado em Atos capítulo 15, e é um assunto tratado nas cartas de Paulo, sobretudo nesta carta de Gálatas que nós estamos estudando. Eu conversando com um certo pastor adventista, na semana retrasada, eu contei para os irmãos aqui, a semana passada, então quando eu falei acerca da lei,
ele fez uma declaração um tanto surpreendente e um tanto estranha para um adventista. Mas, como nós sabemos que a religião ela é cheia de sofismas, ela começa com uma verdade, mas é uma verdade que, no entendimento de quem fala, tem fundamentos de mentira. E lá na frente isso se revela. Por exemplo, quando você chega numa igreja evangélica, aí você ouve aquela pregação, um pregador eloquente, ele fala, por exemplo, sobre o filho pródigo. A pregação dele é na base do filho pródigo, né? Aí ele encerra com um apelo muito pungente, aquele apelo caloroso, dizendo que você pode vir como você está, que a salvação é totalmente pela graça, porque você tem que confessar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. A gente sabe que isso é um sofisma, ou seja, que a princípio isto é uma verdade, mas é uma verdade que dentro da teologia evangélica não se sustenta até o final. Mas cedo ou mais tarde, esse pregador, ao ganhar aquelas almas, ele vai ter que começar a desfazer e a desconstruir essa ideia que originalmente ele havia dito. Qual? De que a salvação depende de Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Isto porque toda a estrutura e a formatação de pensamento teológico do mundo cristão evangélico, ele não acredita, finalmente, que a salvação é somente por Cristo. Ou seja, sempre eles vão colocar alguma carga, alguma responsabilidade, alguma lei, algum mandamento para que o homem cumpra, para que o sacrifício de Cristo seja finalmente ratificado, ou seja, finalmente validado. Ou seja, se o homem nada fizer, o sacrifício de Cristo, para ele, de nada valerá. Perfeito? Bem, então, lá no Antigo Testamento, a lei estava lá, não com essa finalidade, mas isso entrou na mente dos judeus, perfeito? De modo que quando então veio Cristo e veio a igreja, havia um pensamento prevalecente, que o homem não podia ser salvo se não guardasse a lei. Bem, a declaração que o pastor adventista me fez foi a seguinte acerca da lei. Ele declarou para mim: a igreja adventista do sétimo dia, ela acredita piamente que a lei não pode condenar o homem e a lei não pode salvar o homem. Ou seja, a lei não tem um papel nem de condenação e nem de salvação. Bem, dois erros ele cometeu aqui. O primeiro de ordem teológica, porque o papel da lei é de condenação. A Escritura declara que a lei é o ministério da condenação. Agora, certo que não é de salvação. E o segundo erro é de ordem, no sentido da própria teologia adventista, que não acredita nisso, acredita que a salvação se dá quando o homem cumpre a lei. Mas, como ele disse que a lei não tinha esse papel, então eu falei, olha, muito bem, sua colocação, a princípio ela é boa, vamos ver se você consegue sustentar isso até o final. Aí ele me respondeu da seguinte maneira: então, se a lei não tem um papel de condenação nem de salvação, eu pergunto para você. Ele se dirigiu a mim. Qual é o papel, então, da lei de Deus? Quando ele perguntou isso, eu sei o que ele quer perguntar. Ele quer afirmar o seguinte, que a lei não tem um papel de salvação e nem de condenação. Entretanto, tem um outro papel, que é o da santificação. Ou seja, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé, porém, a lei entra na minha experiência, segundo o ponto de vista da igreja adventista, tanto quanto dos judeus judaizantes do tempo de Cristo. Quando Paulo desfez e desconstruiu a ideia de que não há salvação por meio da lei, logo criaram esse outro argumento. Mas a lei tem um papel de determinar e de definir e de mostrar ao homem como viver então a vida cristã. De maneira que se a lei, segundo esse pensamento, não está no princípio da salvação do homem, deve estar onde? No meio da vida cristã. Entenderam? Eles colocam, a lei não determina o princípio da vida, que é mediante a graça, que é mediante a fé. Entretanto, ela vai entrar como sendo um meio de você viver conhecendo a vontade de Deus. E, infelizmente, este é outro engano que também tem alcançado as igrejas evangélicas e mesmo as igrejas evangélicas históricas do nosso tempo. De que maneira?
Eles acreditam, mesmo aqueles, atenção, mesmo aqueles que pregam a salvação unicamente pela fé e unicamente pela graça, mesmo aqueles que pregam que a salvação, ela provém da soberania de Deus, mesmo estes vão encontrar um lugarzinho para colocar a lei de Deus. E esse lugarzinho seria no processo. Ele não vai determinar a salvação, nem vai tirar a salvação, mas vai entrar como um meio, exatamente nesse processo de santificação. E nós, desse ministério de Volta à Palavra, queremos, como Paulo, declarar alto e bom som que a lei não ocupa nenhum lugar na vida cristã, absolutamente. Nem no princípio, nem no meio e nem no fim. Nós vamos acompanhando o apóstolo Paulo, a Escritura Sagrada como um todo. Eu digo Paulo porque Paulo foi o apóstolo que tratou deste problema, ele tratou desse assunto, o que não faz Pedro, o que não faz João, o que nenhum outro faz. Paulo foi que enfrentou esses grandes problemas nas igrejas gentílicas, porque quando ele estabelecia uma igreja, logo vinham os judaizantes para querer obrigar aquela igreja gentílica a viver conforme a lei de Moisés. Então Paulo escrevia para poder combater isso. Então nós queremos tirar a lei totalmente fora do contexto cristão. Então nós queremos fazer uma afirmação aqui, para podermos entrar no capítulo 3. A lei, enquanto, mesmo sendo santa, justa e boa, com todos os atributos positivos que ela possa ter em si mesma, só que Deus não deu a lei na forma de mandamentos. É importante que os irmãos entendam, a lei na forma de mandamentos. Não é que não haja lei, não é que agora não há nenhuma regra, não é que agora cada um faz o que bem quiser, que não há governo, não é isso. É que a lei na forma de mandamentos, ela não encontra nenhum lugar na vida da igreja, nenhum lugar na igreja cristã, nenhum lugar na teologia cristã, absolutamente. Perfeito? E é isso que nós queremos demonstrar aqui no capítulo 3, porque neste capítulo o apóstolo Paulo vai tratar da lei, dizendo que ela não faz parte do processo de vida cristã. Tá bom? Bem, mas para poder ficar muito claro, esses dois pontos, quais dois pontos? O primeiro, da afirmação de que o homem é salvo por guardar a lei. E o segundo ponto, de que embora o homem não seja salvo por guardar a lei, mas deve tê-la como princípio de conduta no processo, no meio, na santificação. Perfeito? Então vamos, para ficar claro esses dois pontos, vamos ler aqui 2 ou 3 versículos claros que nos mostram que a lei não pode determinar a salvação de ninguém. Que a lei não é a responsável pela salvação de alguém. Perfeito? Guarda Gálatas aí, só para os irmãos terem 2 ou 3 textos que assegurem essa verdade para os irmãos. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 28. Perfeito? Quando você falar da lei para alguém, você tem que começar por aqui, dizendo a essa pessoa que a salvação não pode ser pela lei. Aí você vai apresentar esse texto para a pessoa, que diz assim, olha, mas agora, Romanos 3, 21, mas agora, vírgula, sem lei, vírgula, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que aqui a justiça de Deus é o elemento fundamental e indispensável para a salvação. Ninguém pode ser salvo se não tiver o quê? Justiça. Essa é a grande questão. Como é que pode o homem ser salvo? Aí logo o homem, ele precisa apresentar o quê? Uma justiça. Só que a justiça humana, para Deus, não tem nenhum valor. Por isso que é dito que agora, este agora diz da dispensação na qual estamos vivendo, de Cristo em diante, mas agora sem lei. Então Deus retira a lei de contexto. Se manifestou a justiça de Deus. Não é a justiça do homem, nem é tampouco a justiça da lei. Aqui é a justiça
de Deus. Ou seja, Deus, ele proveu uma justiça para o homem. Não é que o homem vai ser salvo de todo modo, como alguém diz, se é assim que vocês pregam, então eles dizem assim, né? Você vai entrar no céu de qualquer jeito, né? Como se porventura fosse dessa maneira. Não, Deus, ele tira a lei de contexto, mas agora, sem lei, não é com lei, é sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Deus proveu uma justiça, e essa justiça foi manifestada. Essa justiça é o próprio Filho de Deus. É o Logos eterno encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, aqui diz que essa justiça de Deus foi manifestada, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o Antigo Testamento, enquanto lei e profetas, testemunharam de antemão acerca de Jesus Cristo, acerca do Filho de Deus, acerca da justiça de Deus. Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, essa justiça de Deus, ela se adquire mediante a fé. Não é mediante obras. Ou seja, eu não preciso fazer obras para que Deus então me dê a sua justiça. Eu preciso apenas crer. Crendo em Jesus, eu recebo gratuitamente essa justiça. E Paulo ainda faz uma correção, dizendo que é para todos e sobre todos os que creem. E para que não tenha dúvida o que ele quer dizer, ele diz, porque não há distinção. Ou seja, essa justiça é dada gratuitamente e é dada pela fé para o judeu e para o gentio. Porque não há distinção. Ou seja, não pense você que Deus vai salvar os judeus pela lei e os gentios pela fé. Não. Porque alguns pensam, não, é porque os gentios é pela fé, mas os judeus é pela lei. Não tem esse entendimento? Então fala, não, é sobre todos a graça, a justiça de Deus, sobre todos e para todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, ele justifica, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os judeus pecaram, tanto quanto os gentios pecaram. Ambos são pecadores. Independentemente de qualquer coisa, o pecador, ele é salvo mediante a justiça de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então veja que essa justificação que nos é dada, que nos é imputada, ou o fato de nós sermos justificados, sendo justificados gratuitamente. Então eu sou justificado de graça, conforme diz o texto, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a minha justificação é uma ação graciosa de Deus, para mim, uma ação divina gratuita, que só é possível mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o mérito é de Cristo. A obra realizada que garante a justificação gratuita e graciosa foi a obra de Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26, e assim foi, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Atenção, Deus deixou os pecados anteriormente cometidos, porque ele poderia ter punido, poderia ter condenado, ter julgado anteriormente, mas ele não o fez, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ou seja, Deus não puniu os homens do passado, tendo em vista o momento da manifestação da sua justiça. Como que dissesse, aguardem, eu logo vos apresentarei e manifestarei a minha justiça, para que todo aquele que crer em Jesus possa ser justificado pela fé. Versículo 26, tendo em vista
a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Então, de acordo com esse propósito divino, quem é o justo? É Deus. E quem é o justificador? É Deus. Então, ele é o justo e ele é o justificador. E o homem é aquele que é pecador, sendo então alcançado pela justiça de Deus, porque ele é que é o justo. E essa justiça então é dada gratuitamente. Versículo 27. Onde, pois, a jactância? É a pergunta. Ou seja, diante desta verdade de que o homem não é justificado por obras humanas, nem por obras de lei, a pergunta é: onde, pois, a jactância? Em outras palavras, por que o orgulho? Por que essa presunção? Por que esse sentimento de se considerar bom ou melhor do que alguém? Ou seja, diante de tais palavras, nenhum homem sobre a terra tem razão ou motivo para se orgulhar de nada. Por quê? Porque Deus é o justo, e Deus é o justificador, e o homem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há por que você se orgulhar de alguma coisa? Há motivo. Versículo 27. Onde, pois, a jactância? Paulo responde: foi de todo excluída. Ou seja, não tivesse Deus tirado a lei de contexto, ficaria ainda o orgulho e a presunção de alguém que ao guardá-la dissesse: não, eu guardo a lei. Então Deus retira a lei de contexto para excluir qualquer jactância, qualquer orgulho, qualquer presunção. Versículo 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? É a pergunta. Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aí o versículo 28 é a sentença que determina que a lei não participa do início da salvação do homem, quando diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de suas obras. Tem algum texto mais claro que esse? Mas quando você lê esse texto, logo alguém dirá: é verdade. Essa aqui é a mais cristalina verdade, de que a salvação do homem não depende de lei. Todos os cristãos vão dizer a mesma coisa: a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Aí você fala assim: ué, mas então onde é que está o problema? Eles dirão: o problema é que vocês tiraram a lei da vida cristã de um modo geral. E você tem que entender, dirão, que a lei, embora não faça parte, não salve o homem, mas ela tem um papel no processo de vida cristã. É como que você dissesse: bem, eu criei em Jesus Cristo, portanto eu estou salvo pela graça e pela fé. Amém? Agora vem a pergunta: como então viver a vida cristã? Como eu saberei o que é o pecado para eu me desviar dele? Como eu posso manter uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma vida pura, uma vida de modo a agradar a Deus? De que maneira? Aí vão querer trazer a lei para esse contexto. E aí é o que o apóstolo Paulo trata no capítulo 3. Exatamente. Este é o ponto. O apóstolo Paulo vai falar que a lei não faz parte nem do início, muito menos do processo de salvação. Entenderam? Até chegar ao capítulo 3? Então vamos ver aqui o que o apóstolo diz. Ó Gálatas insensatos. Olha como é que ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos. Então observa que o apóstolo Paulo, ele não está com nenhum xingamento aqui. Tem que observar isso. Alguém pode chamar Paulo de ignorante, já começou xingando. Ó Gálatas tolos. Na verdade ele está dizendo que os Gálatas, de fato, ele está declarando que os Gálatas eram insensatos. Ou seja, que os Gálatas não estavam
pensando coerentemente. Eles não estavam raciocinando a verdade de Deus, de modo que, como Paulo disse, eu também posso dizer categoricamente que todos os que pensam à semelhança dos Gálatas pensam o quê? Que a lei, ela serve, ela tem um papel no meio da vida cristã, no processo de vida cristã. Posso dizer que esse é um pensamento insensato. Mas vamos verificar direitinho se é isso mesmo que ele diz. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Olha quantas considerações ele coloca aqui. Primeiro, quem vos fascinou? Ou seja, quem vos iludiu? Ou seja, os Gálatas, eles estavam como que tomados de uma anestesia mental. Ou seja, aqueles que estavam ali para perturbar a paz dos Gálatas e roubar a liberdade dos irmãos, introduzindo a lei no contexto de vida cristã, eles vieram com palavras tais como que deixassem os irmãos hipnotizados. Os irmãos estavam sob o domínio, a mente dos irmãos, sob o domínio das palavras daqueles homens perversos. Eles estavam, como diz o texto, fascinados. Estavam totalmente iludidos. Geralmente, como fica, por exemplo, uma pessoa apaixonada pela outra. Sobretudo, quando o amor é muito difícil de se conquistar. Então a pessoa apaixonada, ela fica tão fascinada, tão tomada por aquela paixão, aquele sentimento, que ela não é capaz de ver os defeitos, não é capaz de ver as consequências, não é capaz de ver o mal que a outra pessoa lhe causa, ou seja, não é capaz de ver nada. Você pode dizer o que quiser, diga o que quiser, quem quiser, que a pessoa apaixonada, fascinada, tomada, ela não consegue perceber. Ela não vai te ouvir. É mais ou menos essa ideia, essa expressão que Paulo usa. Quem vos fascinou? Ou seja, vocês estão incapazes de raciocinar. Por isso, ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou a vós outros? Aí ele coloca uma expressão, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ou seja, a pregação que fora feita aos Gálatas foi uma pregação acerca do crucificado, acerca de Cristo enquanto a oferta pelo pecado, enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi uma pregação feita de tal modo que os irmãos da Galácia é como se eles estivessem visualizando aquela cena. Ou seja, a pregação quase como que um teatro. Sabe quando a pregação ela é tão envolvente, de tal modo que você está ouvindo aquelas palavras e você chega até mesmo a vislumbrar aquilo que se diz, como que você pudesse enxergar aquilo que você está ouvindo, de tão clara e transparente que havia sido aquelas palavras. A vós outros, ante cujos olhos, ele não diz nos ouvidos, mas diante dos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Fora uma exposição acerca do crucificado. A exposição está para a fala, ao passo que quando diz ante cujos olhos, quer dizer que eles chegaram a ver pela fé. Chegaram não somente a ouvir, mas a ter uma compreensão, como se porventura eles estivessem num teatro, vendo encenada aquela verdade. Em outras palavras, vocês estavam muito claros no começo quando vocês ouviram o Evangelho. Vocês compreenderam perfeitamente o Evangelho. Ou seja, eu estou aqui admirado de vocês. Por isso que no capítulo 1 de Gálatas, voltando um pouquinho, versículo 6, Paulo diz, admira-me, que estejais passando tão depressa. Está vendo?
para outro, ou melhor, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui é o ponto que nós precisamos trabalhar como sendo a introdução desse capítulo 3. Ou seja, esses irmãos da Galácia, eles ouviram o evangelho, compreenderam o evangelho, quase que eles viram o crucificado, a mensagem do modo como foi exposta, foi quase como que eles estivessem enxergando aquela cena, no sentido então de que eles compreenderam claramente o evangelho, e isso causou em Paulo então uma admiração muito grande, no sentido de falar assim, engraçado, eu estou admirado de vocês que ouviram o evangelho de tal modo, quase como que vendo as cenas do evangelho, quase que materializando o evangelho, quase que encenando o evangelho, e agora vocês estão passando para outro evangelho? E aqui eu quero chamar a atenção de todos os irmãos. Pense você comigo. Hoje em dia é interessante que praticamente está generalizado o pensamento. A pessoa diz, não, eu sou evangélico, graças a Deus. Né? Evangélico, graças a Deus. Como se tivesse alguma segurança nisso. Só que os evangélicos acusam o catolicismo de ter um falso evangelho. Eu quero ser honesto com os irmãos. Não fique admirado com isso não, mas reflita comigo. Tratando-se do evangelho, enquanto boa notícia, os católicos têm um evangelho muito mais puro do que os evangélicos. No sentido de que dia a dia, em cada missa que acontece, não é apologia, é explicação. Em cada missa, porque a missa ocorre diariamente. A Igreja Católica não é como evangélico, que tem culto na terça, no sábado e no domingo. É um exemplo, né? Não, todos os dias acontece uma ou duas missas. Eu não sei como é em todo o Brasil, em todo o mundo, mas geralmente pelo menos uma missa haverá no dia. E nessa missa, eles ali oferecem, eles falam o evangelho, porque a missa pressupõe a presença da Eucaristia, do pão, que eles vão levantar e tem que ter, missa é sacrifício. Tem que haver aquela declamação, aquela proclamação da morte de Cristo, e lá está o padre, onde tiver uma capelinha no mundo, dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todo dia, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nesse caso, numa capelinha mais distante e remota do mundo, haverá pelo menos 365 dias no ano em que se declara isso. Ou seja, pelo menos no ano, numa capelinha mais remota, mais distante, eles dirão, durante um ano, 365 vezes, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora você vai numa igreja evangélica e passe um ano lá dentro e você anota no caderninho quantas vezes você vai ouvir essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí daí você vai ter uma ideia. Não, é porque lá tem umas imagens, de Pedro, de Maria, a idolatria. É verdade, só que isso não faz parte do evangelho. Evangelho é a boa notícia e a teologia acerca de Cristo, em termos de teologia mesmo. Agora, o fato de ser agregado ao evangelho um tanto de coisas, isso você vai encontrar em número muito grande também no meio cristão evangélico, que tem seus ídolos muito mais perversos, porque são ocultos, porque eles não são visíveis. Os inimigos invisíveis e ocultos são mais perigosos do que aqueles que você vê. Porque você vendo uma imagem de gesso, é muito mais fácil você chegar à conclusão de que ela não está te ouvindo nem vendo nada, do que você chegar à conclusão de que os inimigos espirituais do coração, que são cultivados, os ídolos que estão no meio dos evangélicos, que não podem ser vistos, que não são de gesso, nem de madeira, nem de ouro, nem de prata, nem de ferro, mas que são cultivados no coração. O mamon, que está entronizado no meio cristão evangélico, não pode ser visto e não pode ser percebido. Bem, mas nenhum dos dois está justificado e nem se justifica um pelo outro. Eu apenas estou dizendo que nós temos que pensar, será que o fato de eu ser católico é uma garantia para mim, tratando-se do Evangelho de Cristo? Ou será que sendo eu um evangélico,
sou evangélico, graças a Deus, isso é uma segurança para mim? Você que é batista, presbiteriano, assembleano, iurdiano, que mais? Metodista, menonita, me ajuda aí. Do véu, sétimo dia, Jeová, de Deus, quadrangular, mundial, universal, nacional, pentecostal. Quem? Devap, muito bem, não pode esquecer do Devap, não é? Você que é evangélico, você se sente seguro porque é evangélico? Mas é lógico que eu me sinto seguro. Das trevas eu vim. O evangelho foi pregado e eu aceitei Jesus, sou evangélico. Tem que fazer mais alguma coisa? Sim. Você tem que fazer a verificação se porventura o evangelho no qual você crê não está aqui enquadrado nesse outro evangelho de Gálatas 1, versículo 6, que diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Ah, pastor, e tem mais de um evangelho? Não, verdadeiro só um. Agora, falsos são muitos. Esses muitos evangelhos falsos é todo e qualquer evangelho que, embora parta de Cristo, embora traga Cristo consigo, vai sendo e vai recebendo adição de um tanto de outros elementos aqui dentro. Por isso ele diz assim, versículo 6 do capítulo 1: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui é um caso um tanto diferente, porque hoje a minha pergunta é: o evangelho no qual você creu é o verdadeiro? Mas aqui há um caso distinto. Os Gálatas, eles creram no evangelho verdadeiro, mas aos poucos eles estavam deixando o evangelho verdadeiro para trás para viver outro evangelho. Outro no sentido de um evangelho de natureza diferente. Não é melhor essa palavra que ele colocou, outro evangelho. Essa palavra outro, no grego héteros, quer dizer evangelho de natureza diferente. Ou seja, o evangelho de Cristo, ele tem uma natureza que não pode ser adulterada. Entenda, adicionar elementos ao evangelho de Cristo torna-o um outro evangelho. Ah, é porque esse aqui é o costume da minha igreja. Então você, com o seu costume, está pervertendo o evangelho de Cristo. E, consequentemente, tornando-o outro evangelho. Nada justifica, nada pode macular, manchar, contaminar, corromper o evangelho de Cristo. Para ser o evangelho de Cristo, ele tem que ser puro. Por isso diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, no caso dos Gálatas, eles começaram no evangelho verdadeiro e agora estavam passando para outro evangelho, para um evangelho de natureza diferente. E isso em razão de quê? Em consequência de uns homens maus e perversos que perturbavam a igreja, não é? Como quem perverte o evangelho de Cristo, trazendo elementos estranhos a este evangelho. Versículo 8. Mas, atenção, porque o grande problema é que nós, vamos falar dos brasileiros, né? Nós, os brasileiros, nós somos ainda um tanto feiticeiros na nossa formação. Eu digo isso porque nós nascemos, né, aí de uma tríade religiosa. Os católicos que vieram
catequizar aqui os índios, e então o próprio paganismo dos índios aqui da terra nativa, quanto à feitiçaria dos africanos que vieram ou que foram trazidos para o Brasil. Então, reunindo aqui esses três elementos, ou seja, elementos ou crenças ou crendices ou dogmas do paganismo, da feitiçaria e do catolicismo, formou um povo cheio de misticismos. Ou seja, nós não conseguimos pensar as coisas adequadamente. É possível que você, com 60 anos de idade, veja um ilusionista fazendo uma mágica e você fica dizendo, só pode ser o demônio. Só pode ser o demônio. Aí você fala, gente, esse homem tem pacto com o diabo. Aí precisa vir um Mr. M para dizer, ô insensato Gálata, olha aqui para você ver como é que é. Olha como é que ele faz isso aqui. Aí vai te mostrar 1000 mágicas. Uma coisa tão tola. Porque enquanto o homem passa, aquelas mulheres, aquelas roupinhas, passa aquele pano preto na sua frente, a outra que entrou na caixa, sai da caixa. É rápido demais. E aí você pensa que a mulher está na caixa. Vai serrar a mulher no meio. Não vai serrar. Não, pastor, mas você não está vendo? Olha o pé dela lá, olha a cabeça do outro lado. São 2 pessoas. Ou não são? Mas nós somos tão místicos que a gente fica impressionado. A gente fica empolgado, emocionado. Gente, como é que pode ser? Aí outro, assim, o mais incrédulo, né? Isso é coisa do diabo. Pacto com o diabo. Então nós somos assim. Cuidado, porque nós justificamos tudo com o sobrenatural. O que tem a ver com o que nós estamos dizendo? É que de repente aparece alguém dizendo, olha, povo de Deus, essa noite eu fui arrebatado. Eu estava no meu quarto quando de repente entrou uma luz muito forte. E o povo gosta dessas coisas, né? Xará canta lamanaia. Aí pronto, se falar isso, aí piorou, porque ele está cheio do poder. Entenderam? E então eu vi quando entrou um varão de branco, e ele trazia uma espada flamejante em suas mãos, quando ele disse, levanta-te que falarei contigo. Aí o povo vai ao delírio. E aí ele tomou-me pela minha mão, e começou a me levar assim por um caminho, que eu não sei identificar direito, porque era tudo muito branco, muito alvo. Quando de repente eu cheguei no lugar, tinha um portão tão grande, um portão de ouro. As ideias, portão de ouro, lá em cima tem portão de ouro. Mas por que tem que ser de ouro? Porque nós gostamos do ouro. Como nós não temos o ouro, a gente fica feliz em saber que para onde supostamente nós vamos, tem um portão de ouro. Enche os olhos, não enche? Aí começa a descrever. Aí tinha assim no lado esquerdo umas campinas. Do outro tinha uma rua de ouro, que ladeava de um lado e outro a árvore da vida. E eu fui comer, e Jesus disse, não comas, meu filho, porque se comeres não poderás voltar. E eu dizia, Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar. Senhor, eu quero ficar aqui contigo. E ele me disse, vai meu servo, porque eu tenho uma mensagem para levar para a minha igreja. Aí todo mundo já está chorando neste momento. É assim ou não é? Tudo é justificado no sobrenatural. Pastor, mas então você não acredita que alguém pode ter uma visão ou ser arrebatado? Não, eu acredito. Você pode ir para o inferno, pode ir para o céu, pode ir para Marte, para a Lua. O que você não pode é, chegando de lá, querer corromper o evangelho com a tua visão. Isso você não pode. Porque Paulo diz, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Pastor, mas quem apareceu para mim foi Miguel, o filho do irmão Eunildo, que te apareceu. Não um anjo. E de onde veio esse anjo? Do céu ou do inferno? Não, ele veio do céu. Bem, ainda assim, mesmo que um anjo vindo do céu vos anuncie evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Quem será anátema, o anjo ou o evangelho? Aquele que vos prega. Aquele que vos prega. Anátema quer dizer o quê? Maldito. Se hoje à noite eu estiver na minha casa
eu, Alexandre Rodrigues, e me apareceu um anjo vindo do céu, com uma espada na mão e um rolo na outra mão. E ele me disse: vim vos trazer uma revelação do alto. Papai mandou aqui na sua casa. Papai me enviou aqui na sua casa. Eu direi para ele: vou me assentar, senta-te também, que eu quero ouvir o teu evangelho, mas ouvirei com a Bíblia aberta. Se ele acrescentar qualquer elemento estranho ou de natureza estranha, eu direi: maldito. E ele dirá: como me chamas maldito a mim, Miguel? Um dos 7 que diante do Pai o assiste. Eu direi: maldito. Mas é porque o Pai me enviou, o Eterno me enviou, o Altíssimo me enviou para te trazer uma revelação nova. Eu direi: maldito. Maldito. A Escritura ordena: este é maldito, que ele seja maldito. Se alguém vos prega, mesmo que seja Miguel, Gabriel, Ariel, Rafael, seja qual for o El, será maldito. Ou seja, você não pode aceitar evangelho que ultrapasse. Olha o versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Ou seja, a questão do evangelho é uma questão muito séria. Ou não é séria? É uma coisa muito séria. Paulo coloca em termos aqui muito fortes. Pastor, mas e se for um anjo mesmo de Deus? Nós podemos rejeitar? Sim, você está autorizado pela Escritura a proceder deste modo. E se for do céu mesmo de Deus, ele que resolva com o Espírito Santo que revelou tais palavras. Cabe a mim não o discernimento, porque fica perguntando: será que é de Deus ou não é de Deus? Não, se for de Deus temos que aceitar. Não, você não tem que saber se é de Deus ou se é do diabo. Seja de onde for, não importa. Você deverá dizer: qual é o evangelho que você prega? Se ele traz um evangelho adulterado, corrompido, pode ser de Deus. Você não deve aceitar. Lógico, quando eu digo pode ser de Deus, eu quero dizer o peso e a autoridade da palavra escrita, a palavra apostólica. Mas certamente Deus nunca enviará um anjo de sua parte, dizendo o que ele disse outrora aos apóstolos. Isso não acontecerá. Entendam-me que eu não estou dizendo que você não deve ouvir a Deus, mas é que o falar subjetivo de Deus, ou seja, o falar de Deus dito a você em particular, nos seus sonhos, nos seus arrebatamentos, nas suas orações, não pode diferenciar deste evangelho escrito. De todo modo, eu diria, se alguém aí tem recebido um evangelho diferente, por visão, por revelação, por arrebatamento, por sonho, por que quer que seja, se ultrapassar, se for além desse aqui, então o seu evangelho é falso e você que recebeu, ou aquele que vos anunciou, é anátema, é maldito. Entenderam bem? Sim ou não? Pois se alguém essa noite receber a visita de um anjo, já sabe como proceder, né? Tá bom? Capítulo 3, então, o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo aqui está admirado. Admira-me. Está admirado. Vocês ouviram. Vocês chegaram a ver o evangelho? Não, Paulo, nós ouvimos. Sim, mas vocês ouviram e entenderam com tanta clareza e com tanta nitidez que vocês quase viram diante dos olhos o Cristo crucificado. Versículo 2, Paulo começa a fazer algumas perguntas. Atenção, porque as perguntas aqui, assim como as perguntas lá de Jó, capítulo 38, 39, 40 e 41,
são perguntas que não requerem uma resposta. São perguntas que são feitas para levar o outro a pensar. Porque às vezes, você fazendo uma pergunta, leva o outro muito mais a refletir do que você tentar convencê-lo do contrário. Então você pergunta uma pergunta assim tão bem elaborada, você diz, é engraçado, tem sentido isso aí. Então não é para você sair respondendo, é para você pensar. Olha a pergunta do apóstolo, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito, porque é sabido que todo crente em Jesus Cristo, tão logo ele crer, Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13 diz isso. No momento em que ele crê, ele recebe o Espírito Santo como o penhor ou como selo de salvação, como selo de Deus. Então, quando você creu, você recebeu o Espírito Santo. Ah, mas eu não vi, eu não senti, não me arrepiei, não falei em línguas, não chorei. Não, tudo isso é coisa dos sentidos. O Espírito, ele está para o espírito humano. O Espírito Santo não está para os sentidos, mãos, olhos, nariz, boca e ouvidos. Não. O Espírito Santo, ele está para o espírito humano. Então, se você quiser mensurar ou medir a presença do Espírito Santo, ou o recebimento do Espírito Santo pelos seus sentidos, certamente você não poderá fazê-lo. Porque para os sentidos está apenas o mundo sensorial. O que é o mundo sensorial? Ora, para eu poder ter contato com esse púlpito de madeira, eu preciso dos olhos, porque o púlpito é material e é físico. Então eu tenho que ter olhos, que é um sentido que consegue visualizar esse móvel que é físico, que é material. Para eu poder tocá-lo, tem que ter o tato. Se eu passar a língua, saberei o sabor. Se eu aproximar o nariz, sentirei o cheiro. Se ele fizesse algum barulho, eu poderia ouvir. Os seus sentidos, que são os olhos, o nariz, o ouvido, ou que seja o olfato, o paladar, visão, essas coisas todas, servem para você contatar o mundo físico. Então, você não tem como contatar a Deus, que é Espírito, com os seus sentidos. Os sentidos são as portas de acesso ao mundo físico. E a porta de acesso ao mundo espiritual é o espírito humano, como está em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você creu, conforme Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13, você recebeu o Espírito Santo, mesmo que você não tenha visto, ouvido, sentido, cheirado, arrepiado, caído, chorado. Ah, então é assim, pastor? É, se você creu com o coração, naquele exato momento em que você exerceu a fé, o Espírito Santo entrou para dentro do seu espírito humano, não somente para habitar, mas, sobretudo, para ser ele ali o selo e o penhor, que é a garantia de salvação. Perfeito? De todo modo, Paulo diz, quero saber apenas isto de vós. Recebestes o Espírito Santo, ou o Espírito, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual que é a pergunta aqui? Quando você recebeu o Espírito Santo, quando você creu, está falando, portanto, do princípio da salvação, não é o princípio? Ele não está situando aqui no princípio ou não? Quais são os dois pontos que nós falamos sobre a lei no início? Não é que alguns querem colocar a lei como princípio de salvação, quando não conseguem, querem colocar como meio, ou seja, como tendo uma função no processo de salvação? Pois bem, ele está dizendo, quando vocês receberam, irmã Rosirene, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você lembra quando foi que você recebeu o Espírito Santo? Quando você creu. Lembra quando foi que você creu? Você foi a convite do pastor Fernando, lembra? Até uma palestra lá naquela quadra de esporte, não foi? Foi lá mesmo?
Tô certo? Aí você ouviu uma pregação que falava acerca de Cristo, de salvação, não era? Falava sobre, enfim. Então, quando você creu que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu por alguma obra que você tinha feito, ou teria que fazer, ou foi pela pregação da fé? Da fé. Quando você recebeu o Espírito Santo, quando o homem recebe, ele recebe porque ele tem que fazer alguma coisa, alguma obra para receber, ou é pela pregação da fé? Qual que é a sua experiência? É a pergunta do apóstolo Paulo. Quero apenas saber isto de vós. Vocês receberam o Espírito, foi pelas obras da lei, ou foi pela pregação da fé? Aí a resposta óbvia é, todos dirão, pela pregação da fé. Não é isso? Versículo 3, Paulo justifica o fato de ter chamado os gálatas de insensatos. Ele diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha como ele está dizendo, tendo começado, começa-se com a pregação da fé, começa-se no Espírito, não é isso? Porque agora vocês querem se aperfeiçoar, não é o processo? Vocês começaram bem, começaram na fé, começaram no Espírito, está certinho. O problema é como vocês querem continuar a caminhada. Essa trajetória, esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de santificação, por que tendo vocês começado no Espírito, querem agora ser aperfeiçoados na carne? É uma pergunta. E aqui faz necessário trazer uma explicação, porque quando diz, quereis agora vos aperfeiçoar na carne, o que ele quer dizer aperfeiçoar na carne? E aqui vai entrar um conceito extremamente importante, que o apóstolo Paulo, ele estabelece, é ele que estabelece esse conceito de carne aqui, porque isso remete à circuncisão. Aqui a ideia de carne remete à circuncisão, e eu passo a explicar para os irmãos essa questão. Até porque é importante explicar a questão da circuncisão, porque os irmãos acreditam que tem estudiosos que, ao estudar em Gálatas, eles chegam a uma trágica conclusão. Sabe qual? Eles dizem assim, olha, Paulo, aqui ao escrever aos Gálatas, ele não está falando da lei de Deus. Não é do decálogo que ele está dizendo, não é dos 10 mandamentos. Aqui Paulo fala sobre a circuncisão. Aqui Paulo está dizendo acerca da circuncisão. Então, desde que você entenda que a circuncisão não é nada, então você deve guardar a lei de Deus. Você deve viver pela lei. Ou seja, alguns estudiosos, eles entendem que a carta aos Gálatas não trata da lei no sentido amplo, mas dizem, trata no sentido específico da circuncisão, quando eles então começam a procurar e a pensar e a colher, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantas vezes nessa carta Paulo dirá a palavra circuncisão. Foi tantas vezes que ele disse a palavra circuncisão, portanto, às vezes determinam a natureza da carta ou da lei da qual Paulo trata. Mas temos que entender a circuncisão, porque quando Deus deu a circuncisão para Abraão, entenda isso, Gênesis capítulo 17. Quando Deus deu a circuncisão para Abraão, Deus o fez de uma maneira, qual era a natureza da circuncisão? Pedagógica. Obrigado, Bruno. Deus o fez de modo pedagógico. Deus o fez de modo a simbolizar algo. Como é que você sabe disso? Onde está escrito? Ora, a natureza do Antigo Testamento, cuja estrutura é a Torá, é de rudimento. A própria Escritura diz que o Antigo Testamento era o rudimento da doutrina de Cristo. De modo então que quando Deus apareceu para Abraão e Deus instituiu a circuncisão, nós temos que entender por que Deus chegaria, atenção, para um servo dele e diria assim, vem cá Abraão, cadê o negócio aí? Coloca para fora aí.
O que é isso, Deus? O que é isso? Mas o Senhor tão santo? Não, bora. Mas, bora, rapaz. Estou falando, sou Deus, estou mandando. Pega uma faca, um negocinho cortante, corta um pedacinho que eu quero ver cortado. Mas é para cortar. Vocês estão entendendo a história, não? A linguagem. Mas isso é circuncisão. Aí tem que cortar um pedacinho da pele, do prepúcio, cortou. Aí cortei, está aqui. Deixa eu ver se cortou mesmo, está aqui. Muito bem. E agora, o que eu faço? Agora você joga fora. Aí joga fora. E agora? E agora que esta é a minha aliança contigo. Esta é a minha aliança. É um sinal que eu estou me aliançando com você, de sorte que todo macho que nascer dentro da tua casa, da tua descendência, deverá fazer a mesma coisa no 8º dia. Interessante, no 8º dia, não pode ser no 7º nem no 9º. Abraão, tá bom, Deus, então tá bom. Aí, quando nasceu Isaac, quando nasceu Jacó, quando nasceu Rúben, quando nasceu, cortando, surgiu ali uma tradição de circuncisão. O que Deus queria com aquilo? Aí vem os doutores da teologia, né? Antropólogos, sociólogos, né? Os zoólogos todos. Não, pastor, é porque Deus é tão sábio, que Deus, sabendo que o seu povo, a descendência de Abraão, seria peregrina no deserto por 40 anos, aí não tinha uma latrina, não tinha um banheiro, não tinha uma ducha, não teria essas coisas. Deus preocupado para não dar doença na coisa, né? Então, cortando a pele, libera, fica livre, ventilado. E aí não tem doença. Entenderam o que o pessoal fala? Questão de saúde, pastor. Bem, pode até ser, mas não é isso que Deus fez. Sabe por quê? Porque os meios que Deus utilizou para guiar o povo de Israel no deserto foram meios sobrenaturais. Acredita que a criancinha que saiu do Egito, ela não vai crescendo? O pé não vai crescendo? Não vai crescendo? Como é que eles compravam sandálias no deserto? A sandália crescia, as roupas cresciam, não envelheciam, o pão era do céu, a água era da pedra. Deus usou meios sobrenaturais para cuidar do povo. Não cuidaria do negócio? Pastor, mas eu fiz uns estudos profundos lá na internet e é cuidar de saúde mesmo, é saúde mesmo. Bem, então você fica com a sua saúde e agora então, deixando a saúde de lado, pergunta a Escritura. Por que Deus fez isso? Como é que pode Deus chegar para um indivíduo e mandar ele fazer isso? Se não quiser ali ensinar pedagogicamente um princípio espiritual. Tanto é verdade, do que eu estou dizendo, que a própria Escritura diz que nós, no Novo Testamento, inclusive homens e mulheres, todos somos circuncidados. Colossenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, ele vai abordando ali o princípio da salvação, ele diz que todos nós, em Cristo, fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por intermédio de sermos nós unidos na morte e ressurreição de Cristo. Então a circuncisão lá de Abraão não tem relações com o ministério da saúde. Ali está para representar o princípio de união a Cristo na sua morte e ressurreição. Mas em que consiste esse símbolo? Por que não outro símbolo? Por que não outra figura? Por que tem que ser esse do cortar o trem, um pedaço? Por que tem que ser dessa maneira? E então vem toda a explicação quando você compreende um momento em que se deu essa aliança da circuncisão com Abraão. Imagine você que Deus havia prometido um filho para Abraão, perfeito? Te darei um filho. Quando Deus prometeu o filho a Abraão, diz a Bíblia que Abraão estava dentro da tenda, tendo as suas epifanias, suas revelações, e Sara estava pelo lado de fora da tenda, ouvindo a conversa.
Imagina só a conversa de Deus e Abraão e Sara ouvindo a conversa, né? Desde lá as mulheres gostam de ficar atrás das portas ouvindo a conversa alheia, né? Que os outros, não é assim, pastor Josué, né? Atrás da porta para ouvir a conversa, né? Quando Deus disse a Abraão: eu te darei um filho, de sorte que a tua descendência será tão grande como a areia da praia do mar ou as estrelas do céu, Sara sorriu. Ela achou engraçado. Talvez ela tenha pensado assim, mas como Deus é bonzinho, né? É tão bonzinho o bichinho, que ele disse que vai dar um filho para Abraão. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. É porque ele não sabe que eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Porque se Abraão e Sara pudessem ter filhos, então qual o motivo do espanto ou do riso? Ela achou engraçado porque ela era estéril. Ela nasceu sem condições fisiológicas, mesmo da mulher de ter filhos. Ela não podia ter filhos. Enfim, mas Abraão creu nisso. Não, Deus vai dar, ué, Deus vai dar. Ou não vai dar? Vai dar. Aí a pergunta de Abraão é: Deus não pode fazer um milagre? Em Sara ou não pode? Pode. Qualquer hora você pode ficar grávida, basta Deus querer. Interessante que Deus tem esse costume de prometer filhos para mulheres estéreis. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Raquel, sei lá com quem mais. É uma porção da Bíblia que não podia ter filhos. E Deus sai prometendo. Exatamente Deus prometendo aquilo que para o homem é o quê? Impossível. Porque se isso viria no futuro a representar a obra de salvação, é querendo colocar a salvação no plano do impossível. No plano do impossível. Por isso que quando então os discípulos perguntaram para Cristo, dizendo sobre a salvação: Senhor, se esta é a condição para o homem ser salvo, ou seja, Jesus disse, é mais fácil um camelo. E camelo por quê? Porque além de ser alto o camelo, ele tem umas corcundas, o que dificulta mais ainda passar pelo fundo de uma agulha. Aí bastaria Jesus falar uma minhoca, né? Porque a minhoca já não passa no fundo de uma agulha. Se bem que nós estamos pensando agulha em termos de hoje, né? Como é que seriam as agulhas daquele tempo? Não sei. De todo modo, não, pastor, está vendo como o senhor também está igual os gálatas insensatos. Agulha, pastor, era umas passagens que tinha nos muros de Jerusalém. Era. Outros falam, não, pastor, é porque camelo era umas cordas grossas que havia naquele tempo. Ou seja, sempre querendo justificar uma coisa ou outra. Eu particularmente acredito que Deus usou a agulha, que tem uma passagem mínima, e o camelo, que é um animal enorme, para dizer assim, veja só a incompatibilidade. São os dois extremos, do menor ao maior. Imagine você que se um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ainda assim é muito mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. É muito mais fácil. Eu não tenho tempo para explicar esse texto, mas para que todos fiquem cientes, depois pode verificar em Mateus 19, rico lá não é aquele que tem dinheiro, o rico somos todos nós, todos os homens ali no texto são ricos. Eu explico em outro momento. Por todos os efeitos, quando disse isso, Pedro falou assim, bem, Senhor, se é assim, se esta é a condição, quem pode ser salvo? Pedro entendeu a agulha e o camelo? Pedro entendeu? Quem pode ser salvo? Ninguém mais vai ser salvo. Se é mais fácil acontecer esse grande prodígio, aí Jesus diz, o que é impossível aos homens. O que é impossível aos homens? Ser salvo. É possível a Deus. Então, quando Deus promete um filho a Abraão e a Sara, está no campo do impossível. A salvação é algo, humanamente falando, no campo do impossível.
Não é qualquer obra, obrinha, obrona que você faz que te garante a salvação, não, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser fazer. A salvação está no âmbito do impossível. Enfim, imagina agora que o tempo está passando e Abraão está na expectativa de que Deus operará um milagre em Sara. Só que esse milagre não acontece. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E esse é o grande problema da fé. A fé, ela é perseverante, né? Tem que ter, como diz Tiago, ação completa. Mas aí daqui a pouco está lá Sara, que vivia rindo da história do que Deus tinha dito para Abraão que daria um filho. Quando vinha um assunto, Sara ficava rindo. Abraão, você não está vendo que esse negócio não está certo, Abraão? Não está certo. Como é que Deus pode dar um filho para uma mulher estéril? Como é que pode ser isso? Não, Deus dará. Até um dia que Sara falou uma palavra que foi lá no profundo da alma, do coração de Abraão, que o estremeceu no íntimo. Sara disse: Abraão, estou vendo mesmo que já está difícil para Deus fazer o milagre aqui em mim. Agora eu estou vendo, se você ficar velho. Ei, pastor Moisés, você entende essas coisas, né, pastor? Ei, pessoal, ouve aqui a história. Se você ficar velho, Abraão. Abraão, você sabe o que acontece com os velhos? Como assim, o cabelo fica branco? O que é? Pois é, fica impotente. Aí, se Deus agora, que você tem a condição, não consegue me deixar grávida, porque sou estéril, e quando aí também não funcionar? Imagina um trem pendurado que não funciona e uma barriga que não tem os elementos necessários para engravidar. Como é que Deus vai fazer o milagre, Abraão? E aí, essa ideia de Sara, eu não estou aumentando nem diminuindo, eu estou apenas fazendo com que vocês entendam o evangelho como que exposto diante dos olhos. Essa ideia de Sara, de colocar essas coisas em dúvida, ficar dizendo, olha, você não está vendo que Deus vai dar, eu não estou duvidando que Deus vai dar o filho. Mas eu acho, e aqui surge o germe do arminianismo, aqui é o princípio do arminianismo, eu acho que Deus vai dar, mas é porque você precisa agir. Você tem que fazer algo, porque se você não fizer nada, Deus não tem como fazer tudo. Deus faz, olha o que eles dizem, tudo o que o homem não pode fazer. Agora, o que você pode fazer, você tem que fazer. Porque somado tudo o que Deus faz por você, que você não pode fazer, e o que você pode, nós teremos 100% da salvação. Não é assim que dizem? Começou com Sara. Abraão, se eu fosse você... Abraão, sim, mas o que eu posso fazer? Tem que esperar em Deus. Sara, não, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma escrava que de repente pode se tornar sua concubina. O que seria a concubina? Uma mulher estéril naquele tempo, por não poder dar uma geração ao seu marido, podia fazer de uma escrava uma mulher que iria substituí-la no ato conjugal, para que o filho gerado na escrava fosse da sua senhora. Perfeito? Pode fazer de Agar a sua concubina. Aí o filho que nascer dela, ela é minha escrava, o filho é meu, e portanto o filho é seu. E assim nós conseguimos fazer com que Deus cumpra com a sua palavra. Mas irmãos, entendem o jogo? O jogo é o seguinte: Deus faz tudo o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, Ele não fará por você. Isto é um grande sofisma. Abraão caiu no arminianismo. O que aconteceu? Pegou a escrava e fez o filho na escrava. Nasceu Ismael. A partir daí, desde que nasceu o menino, até a próxima vez que Deus se encontra com Abraão, passaram-se 13 anos. Em outras palavras, desde que nasceu Ismael, nunca mais Deus apareceu a Abraão. 1 ano, 2 anos, um silêncio total. 3 anos, 4 anos, 5 anos. 13 anos depois, estava lá Abraão, debaixo de um pé de pau, de árvore, quando Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, o senhor por aqui, quanto tempo? 13 anos, até pensei que o senhor estivesse com raiva de mim. Aí Deus diz assim: Abraão,
Vocês entendem isso? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, você pensava que eu não era capaz de dar um filho para você, estando você amortecido e a tua mulher estéril. Aí você adiantou, achou que você era capaz, porque estava ainda em funcionamento, e aí você foi lá e fez o menino. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 8, dizendo: quando o Filho do Homem for levantado na cruz, sabereis que eu sou. O crucificado é aquele que é, e é o único que pode salvar o homem. De sorte que Deus de Abraão, tenho que fazer contigo uma aliança, para que esse erro seu não se repita nas gerações posteriores. Olha o significado da circuncisão que entra exatamente aqui. Deus manda que Abraão corte um pedaço do prepúcio da carne e lança fora. Para quê? Para representar que Abraão, compreendendo que Deus era suficiente para lhe dar o filho, independentemente da sua condição, independentemente das suas forças, independentemente da sua cooperação humana, então Deus mandou que cortasse um pedaço daquilo no qual ele confiava. Você não confiou que estava funcionando? Então agora, para que fique representado que você não confia na sua capacidade, joga fora. Como não pode jogar tudo, o ideal seria tudo, né? Então joga um pedacinho para representar. Isso é simbólico. Como que a partir de então, todo macho na sua casa tem que ir lá, nasceu, corta um pedacinho e joga fora. Isso porque a mulher, diz a Bíblia, é a parte mais frágil. Então, se o homem é a parte mais forte, então é essa força sua, humana, que quer se salvar por si mesma, que tem que ter cortada a carne do prepúcio e lançada fora. É como quem diz: eu abro mão de todas as minhas habilidades quando o assunto é salvação. Eu abro mão de toda a minha capacidade quando o assunto é salvação. Eu jogo fora o quê? A carne. Carne, aqui vai ganhar um conceito de força natural. A capacidade natural. Por isso que Paulo diz: como é que vocês, tendo começado no Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar na carne? Na carne é por meio do esforço natural, por meio da capacidade natural. Em outras palavras, como é que você começa a sua vida cristã, a experiência de salvação pelo Espírito, pela palavra da fé, e agora você quer dar continuidade à vida cristã com a carne, com a natureza humana, com a sua habilidade, capacidade natural? Ou seja, os irmãos veem algum sentido nisso? Eu pergunto: se a salvação começa no Espírito, é possível que a sua carne te aperfeiçoe? Se a sua carne fosse capaz de te aperfeiçoar, não precisaríamos do Espírito. Por que precisamos nós do Espírito? Porque a nossa carne, ela não pode nos salvar. O nosso esforço, a nossa capacidade, todas as nossas habilidades humanas, tudo o que nós somos em nós mesmos, que queremos usar para colaborar com Deus, não pode nos salvar, não pode nos santificar, não pode nos aperfeiçoar. A lei não pode santificar o homem. Deus nunca deu a lei como instrumento de santificação. Pelo contrário, a lei, ela está intimamente associada ao pecado desde sempre. Ela foi dada por causa das transgressões. Ela foi dada para avultar a ofensa, para aumentar a ofensa, para que a graça de Cristo se tornasse ou fosse percebida na sua multiforme ou na sua abundância ou superabundância. A lei, ela foi dada com o ministério da morte, o ministério da condenação. Pastor, mas não está lá em Romanos capítulo
capítulo 7, versículo 13, ou 12, 14, que a lei é santa, justa e boa e espiritual. Esse é um argumento. A lei não é boa? Não. Eu não estou dizendo que ela é ruim. Estou dizendo que Deus nunca deu a lei com a função salvadora, nem com a função santificadora. Deus nunca deu a lei com vistas a salvar, ou a santificar, ou a aperfeiçoar o homem. Toda vez que você lê na Bíblia a função da lei, ela estará associada ao pecado, à condenação e à morte. Ou seja, Deus deu ao homem uma lei santa, justa e boa e espiritual. A um homem que não é santo, nem justo, nem bom, nem espiritual, uma completa incompatibilidade, para que o homem, na tentativa de cumpri-la, ele se percebesse totalmente incapaz. E percebendo-se incapaz, abrisse então mão da sua carne, das suas energias, das suas forças, para confiar unicamente em Deus. Amém, queridos? Entenderam? Então veja que Paulo, ele está dizendo que a lei não pode salvar o homem, e a lei não pode servir de meio de santificação. Pastor, ela serve para quê? Para nada. Como para nada? Deus daria uma coisa para nada? Sim, Ele não deu a lei para você. Ele deu a lei para o povo de Israel dispensacionalmente. A lei foi dada para cumprir um papel até que viesse Cristo. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí vem o teólogo e diz: esse fim, pastor, não é de término, é de finalidade. Como quem dissesse, a finalidade da lei é Cristo. Então a lei não teve fim, ela tem um objetivo de levar os homens a Cristo. É porque esse teólogo também não leu Gálatas capítulo 3, versículo 23, 24 e 25 e 26, até o 28, em que Paulo diz que outrora nós vivíamos sob o aio da lei, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, e aí seria finalidade, ela serve para conduzir o homem a Cristo, perfeito, só que diz, vindo todavia a fé, já não estamos subordinados ao aio. Ou seja, uma vez que você tem Cristo, que você começa pelo Espírito, pela pregação da fé, pela graça, a sua salvação, a lei não faz parte da sua experiência. Vindo, porém, a fé, já não estamos subordinados ao aio. Gálatas capítulo 3, versículos 23, 24. Vamos ler comigo? Leia comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Olha aqui para os irmãos verem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de manifestar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei era um aio. Sabe o que é um aio? É uma ama, é um pedagogo. É como a ideia é de um escravo, a ideia aqui dos gregos, ou da língua grega, de um escravo que pegava na mão da criança e levava todo dia para o professor da aula. Aí acabava, trazia pela mão de novo. No outro dia, pegava na mão, levava de novo para ser educado. Esse era o papel da ama, do aio, do escravo. Todo dia levando. No dia que essa criança crescia, ficava maior de idade, ela ia precisar de um aio para ficar levando na mão, ensinando as coisas. Ela agora ficava livre da ama, livre do aio, livre do pedagogo, livre de tudo aquilo. De modo que a Bíblia diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, continuamos com a lei como método de santificação. Que maravilha! Esse versículo é tão lindo. É lindo. Não é assim não? Como é que diz aqui? De maneira que a lei nos serviu de aio
para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós não mais estamos subordinados à lei, tendo nós sido justificados por Cristo Jesus. A lei não entra para essa fase da vida cristã. Ela não faz parte. A lei, como nós vamos ver no capítulo 4 de Gálatas posteriormente, ela serviu até que viesse Cristo, até a nossa maioridade. Chegando à maioridade, ela cumpre o seu papel e não prossegue daí adiante. Perfeito?